A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Hoje vamos conhecer um pouco sobre um homem chamado Jeorão, né? Filho do rei Josafá, rei de Judá. E hoje vamos buscar isso dentro das Escrituras, vamos mergulhar aqui no Antigo Testamento, é um livro que eu gosto muito, porque fala sobre a justiça, a mão pesada de Deus, né? É um Deus que perdoa, mas é um Deus também que deve exercer sua justiça, sua ira, quando essa pessoa merecer, seja comigo ou seja com quem quer que seja. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 21, tá? Vamos aqui deixar de uma maneira que você possa entender. Jeorão era o nome dele, certo? Jeorão foi filho de Josafá. Quem foi Josafá? Josafá foi o rei de Judá. Josafá reinou sobre Judá. Então, Josafá teve alguns filhos e Jeorão foi aqui o primogênito, ou seja, o primeiro filho, se tornando assim o mais velho. Então, quando o rei Josafá morreu, quem tinha que assumir era o primogênito, ou seja, o mais velho, que no caso aqui era Jeorão. E esse Jeorão, ele tinha 32 anos, era Jeorão, colocando aqui no zoom para você acompanhando o que eu estou falando, tá? Está escrito, era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém somente. A palavra vai dizer que ele fez o que era mal perante o Senhor. Por que o que ele fez que era mal perante o Senhor? Uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu o reinado, ele era uma pessoa que dentro do seu coração só tinha o mal. Olha o que ele fez aqui no versículo 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada. Ou seja, ele com medo de vir perder o reinado ou dividir as riquezas, ele era ganancioso, com medo de dividir as riquezas com os seus irmãos, mandou matar todos à espada. Então ele se tornou ali o rei, também se tornou o único filho, porque ele matou a todos. A Bíblia diz que ele andou no caminho dos reis de Israel. Naquele tempo, alguns homens, com esse aqui, Acabe, ele era um homem que ele não buscava a Deus. Ele adorava outras imagens, outros deuses que nunca, na verdade, foram deuses. Tá? E o que vai acontecer com o Jeorão? Deus começa a exercer sua justiça, deixando Jeorão plantar aquilo que Jeorão estava plantando, o ódio, a discórdia, a ganância. E as pessoas que plantam isso, normalmente elas vão colher tudo que ela está plantando. O que você plantar, você vai colher. Isso é bíblico, né? E aqui a palavra vai dizer que Jeorão, olha o que Jeorão começa a fazer agora. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes daquela terra de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar Judá, ou seja, ele começou a induzir o povo a adorar outros deuses que não são deuses, adorar imagens. Eles faziam tipo uma procissão, a gente chama hoje de procissão. Naquele tempo iam várias pessoas também adorar alguns tipos de imagens nos montes, certo? Mas aí Deus manda uma carta de nada mais, nada menos do que o profeta Elias. Aqui no versículo 12 diz assim: então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai. Quando aqui a Bíblia diz Deus de Davi, teu pai, porque normalmente quem morava em Jerusalém era a cidade do rei Davi. Então, era uma forma carinhosa de se falar, né? Mas o pai deles chamava-se Josafá, tá ok? Mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, olha, e induziste a idolatria. Idolatria é um pecado, é você adorar qualquer outro ser, a não ser
Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo, isso é idolatria, certo? Se adorar homens, mulheres, adorar jogadores de futebol, adorar até a pessoa que adora a Maria, isso se torna um pecado, né? Você não pode adorar Pedro, não pode adorar Paulo, não pode adorar Moisés, você tem que adorar apenas Deus, através de quem? Do Senhor Jesus Cristo, ok? Só deve prestar culto ao Senhor Jesus Cristo. Você não pode fazer procissão a ninguém. Eis que o Senhor castigará, olha aqui, a mão de Deus pesando na pessoa que anda fazendo o que não se deve. Eis que o Senhor castigará com grandes flagelos ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, a enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Isso aqui é Deus botando um castigo e uma doença nesse homem. E aqui vai dizer, depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável, uma doença incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, passou 2 anos sofrendo, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. Seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos apenas, porque era uma pessoa que não buscou a Deus e ainda induziu pessoas a praticar a idolatria e a adorar a imagens. Até a cruz não se deve adorar, meu irmão. Você deve adorar a Jesus Cristo que foi posto na cruz. Você não tem que andar com um crucifixo algum. Isso é muito sério. Você não tem que adorar um homem porque dizem que é Jesus, não. Você tem que adorar Jesus sem precisar vê-lo. Você tem que adorar a Deus sem precisar vê-lo, porque Deus é Espírito e verdade. Ok? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão. Espero que fique dentro da sua mente e que você aprenda com a palavra de Deus. Não seja como o Jeorão. Não seja ganancioso. Não mate seus irmãos por herança. Não brigue com seus irmãos por herança. Não seja um homem que tenta desviar as pessoas do caminho de Deus. Adore somente a Deus. Pare de adorar o homem, seja pastor, seja padre, papa, seja bispo, seja o que for. Adore somente a Deus. Se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho. O nome do canal é Tudo Sobre um Cristão. E que, se for da vontade de Deus, estarei passando mais outros trabalhos através deste canal. Siga o Senhor Jesus Cristo, confesse seus pecados a Ele e aceite Ele como único e suficiente Salvador da sua vida.